Shalom, shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais, Sul Capixaba, Leste Mineiro, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui é uma logomarca do CCBB. Ele mantém Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Temos aqui vários cursos livres, cursos que não precisam da chancela do MEC. O básico, o intermediário e o bacharelado. Mas temos também mestrado e doutorados para quem quer aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Estamos estudando aqui, ministrando o curso de intermediário. E a matéria é quarta matéria da história do cristianismo, a história da igreja. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Inocêncio III e as suas guerras para acabar com os albigenses. Mais de 1 milhão de albigenses foram mortos. Eles ficavam localizados na França Meridional, ali perto do Vale de Piemonte. Foram massacrados na província de Languedoc, na cidade de Tolosa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o início da chamada Santa Inquisição, no reinado, finalzinho do reinado de Honório III, e vamos começar com Gregório IX e depois Bonifácio VIII. Então, depois da queda de Tolosa, né, com os Raimundos, Raimundo pai, Raimundo filho, queda de Montfort, sobe ao trono Honório III, o rei da França é Luís o Formoso, e começa então, surge um tribunal de exceção, tribunal formado pelo clero, né, bispos e cardeais e líderes eclesiásticos, formam um tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É aquele que não tem ampla defesa nem contraditório, né? É mais de inquisição. O nome já diz, a Santa Inquisição. O que é Inquisição? É um interrogatório. Mas a pessoa já vai para ali definido, seu veredito já está dado, né? Ele vai ser condenado, não tem escapatória. Ou ele nega tudo, ou vai ser condenado. Então começou com a influência de um líder chamado Domingos, numa cidade chamada Narbonne, na França, e então começa a fase de um terror muito grande, né? Essa é chamada Santa Inquisição. A princípio funcionava secretamente, mas depois, em 1229, no Concílio de Toulouse, foi reconhecida publicamente a sua utilidade para o fim de descobrir os hereges, sendo lhe dados plenos poderes. Esse tribunal tinha plenos poderes para fazer busca e apreensão, né, em todas as casas, edifícios, e sujeitar o suspeito a todo e qualquer exame que julgasse necessário, até que eles abdicassem sua fé ou seriam mortos sumariamente. Então nós estamos chegando nos anos 1300 para 1400, aparece a figura então de Gregório IX, e vamos ter aí um destaque quanto a Frederico da Alemanha. Quando Gregório IX subiu ao trono, já tinha 80 anos de idade, reinou mais ou menos 19 anos, morreu com 99. O primeiro esforço importante do pontífice foi promover novas cruzadas contra os maometanos, mas suas cartas para a corte da Europa ficaram sem resposta. As cruzadas não surtiram efeito. E ele pediu então a Frederico que preparasse, Frederico era o regente da Alemanha, preparasse uma cruzada para libertar a Terra Santa dos maometanos, dos sarracenos, dos turcos. E Frederico então partiu, mas foi surpreendido pela peste, uma peste negra naquela época. Suas tropas se dispersaram e foi abandonado da expedição. Aí ele retornou. Quando ele retornou, o Papa Gregório IX deu a ele, depois do oitavo, evidentemente, veio o nono, deu a ele então a primeira excomunhão. Foi excomungado porque ele voltou. A ilha do Papa então, porque ele tinha voltado, porque o objetivo do Papa era mandá-lo para lá, para enfraquecer os seus domínios aqui na Europa, e ele toma posse das terras dele. Deu errado. Então o Papa mandou, então, respondeu a ele, o Papa escreveu com a excomunhão, ele mandou uma bula de excomunhão. E o Frederico escreveu o seguinte: os vossos antecessores nunca deixaram de usurpar os direitos de reis e príncipes. Têm disposto das suas propriedades e territórios, têm distribuído os favoritos da igreja. Tem até então introduzido confusão na administração da justiça, prendendo e soltando, insistindo nas suas ideias sem atenção pela lei do país, dizendo que o Papa influenciava, né, invadindo a competência dos reis e dos príncipes, no sentido de extorquir e de ter recompensa monetária, etc. Aí na primavera seguinte, o Frederico então resolve ir cumprir a cruzada, e ele é excomungado de novo porque ele está indo cumprir a cruzada. Primeiro ele excomungou porque não foi, agora ele excomungou porque foi. E aí então, ao observar que o Frederico está chegando lá, e ele consegue chegar na Terra Santa e fazer um acordo, né, de paz com
pessoal que ocupava lá, que era o patriarca de Jerusalém, ele manda uma outra excomunhão, que fez acordo de paz com os sarracenos. Aí vai assim: mas sendo incapaz de ferir o imperador pessoalmente, reuniu um grande exército, depois de pronunciar uma quarta excomunhão contra ele, desligar os seus súditos de obediência e invadir os territórios. Então, por fim, o próprio Gregório IX invade os territórios de Frederico. E aí nós vamos então, que é o homem da excomunhão, né? Foi 5 excomunhões. Primeiro excomungado porque foi para a Terra Santa. Segundo, por não ter ido. Depois, excomungado porque fez acordo. Depois, excomungado porque voltou de lá. E, por fim, excomungado porque enfrentou o Papa. Mais tarde foi feita uma trégua entre ambos. Não durou muito tempo, porque Gregório não podia deixar o seu rival em paz. E ainda arrastou uma existência miserável até 99 anos. A luta continua, Gregório morre, mas a luta do Papa para ter terra, para ter poder, continua. E no ano 1250, Frederico morre. Então, o novo pontificado de Bonifácio VIII é o mesmo modelo. Continuar querendo posse, propriedade, terra, bens. Por toda a Europa, os príncipes estavam se levantando em defesa de seus direitos temporais, recusando o poder papal. Até na Inglaterra, mesmo Eduardo I se levantou contra, os nobres da Hungria, etc. E aí, então, Bonifácio VIII começa, o trono da França estava ocupado por Filipe o Formoso, depois então de Luís, agora temos Filipe o Formoso. Então nós vamos ter algumas severas contendas de Bonifácio VIII contra Filipe o Formoso. Filipe era muito imoral, teimoso, roubava os nobres, oprimia a plebe, atacava judeus e determinou que o clero fosse tributado. Isso aí revoltou Bonifácio. Ele faz a primeira bula contra ele em 1302, mostrando que o Papa tem o poder supremo, ninguém pode enfrentar o Papa. Depois, uma segunda bula, que ele diz que a salvação é só através do Papa. Se não invocar o Papa, não tem salvação. E aí, com essa segunda bula, Filipe o Formoso ataca mais uma vez o clero. Ele corta a renda de tudo que fosse levado da França para o Papa, ele corta, não permite que ninguém faça isso. E ainda mais, proíbe o pessoal, o clero francês, de visitar Roma. E aí, então, Bonifácio responde com a nova bula, a bula da excomunhão para quem impedisse alguém de ir a Roma, quer dizer, bula para Filipe o Formoso. E assim vai a história acontecendo. Ele já tinha uns 86 anos de idade, quando ele entra em depressão, recolhe-se num quarto, fica 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, e vai ficando meio perturbado na mente. E Filipe o Formoso arruma um comparsa chamado Guilherme de Nogaret, que é um chanceler francês, e eles preparam um ataque à cidade onde o Papa morava, que era a cidade de Anagni, e o Papa acaba escapando depois que ele manda os seus emissários para matá-lo, mas o povo da cidade salva o Papa. Ele foge e dali para frente pouca coisa acontece, que ele começa a ficar perturbado da mente e acaba que ele falece depois. Vem a morte dele com 86 anos de idade, devido ao choque que sofreu na cidade de Anarete, quando eles foram matá-lo, fecha no quarto e depois encontraram ele morto. Então a história é muito terrível. Parece que está bem claro para todos que se tornava necessária uma reforma. A situação estava insuportável, né? A igreja estava se preocupando sem parar, sem cessar. O Papa dormia e acordava pensando em possuir, conquistar, ter terra. Ninguém falava em nada espiritual, ninguém falava em conversão, em pregação, em Bíblia. Só se falava de como se fosse o papado, como se fosse Roma, uma província, um reino, né? Ele dominava, ele nomeava, ele levantava, ele não respeitava tribunal nenhum. Criou o próprio tribunal dele, que era chamada Santa Inquisição. E aí a situação ficou insuportável, insustentável. E a reforma era evidente e era iminente, né? Então a noite da Idade Média poderia, na verdade, ceder lugar a um dia claro. Mas essa claridade deveria vir gradualmente, né? Aos poucos. Era preciso que o dia fosse precedido pela aurora, durante a qual mal se poderia ver a luz, né? E os raios do sol tinham de abrir dificilmente um caminho por entre o espesso nevoeiro. E ainda havia de aparecer também a estrela da alva, para anunciar a aproximação do grande astro do dia, que era o sol. E alegrar-se, então, o povo com os raios que ele havia de clarear toda a terra. Assim sucedeu. Então, nessa situação de trevas total, o dia começou a clarear, né?
aquela sutil madrugada acabando, quando começa o alvorecer, e aí quando a confusão se tornou maior, as trevas mais profundas, começou a raiar o dia. E aí vai aparecer o chamado Estrela da Alva da Reforma. John Wycliffe aparece no horizonte, que seria o princípio de tudo que vai começar a Reforma, né? Nós veremos isso então nas próximas aulas, o princípio da Reforma. Ficamos por aqui, tchau, tchau.